Oi, gente, boa tarde. Bom, voltei aqui para tentar realmente fazer, né? Nós vamos fazer essa live acontecer, vai dar certo. Para quem estava nos acompanhando aí, a gente teve um probleminha de conexão. Sejam muito bem-vindos, é um prazer, uma alegria, né? Bom, quem já estava aqui com a gente viu que deu uma questão, né? Uma questão na conexão da professora Marilu, que é a nossa convidada de hoje. Então, vem chegando, eu liguei para ela, falei direto aqui para a gente agilizar a comunicação, né? Parece que agora vai dar certo, tá? Bom, vou tentar adicioná-la então. Vou tentar adicionar aqui, professora Marilu. Um instante, por favor. Ô, gente, vai dar certo essa live. Se não der, eu ligo para ela aqui ao vivo, fazendo transmissão com vocês, para a gente poder entender o que está acontecendo. Aí agora acho que vai dar, gente. Vamos ver se a professora consegue. Estou aguardando aqui o retorno. Agora sim! Boa noite! Boa tarde ainda, né? Tarde. Eu estou, na verdade, paralisada ali. Eu não estou me vendo me mexer. Não, mas tá tudo ok, Marilu. Estamos te ouvindo, estamos te vendo normalmente, está movimentando o vídeo. Para mim não está travado, não. Para ti não está travado? Eu estou absolutamente travada aqui, engessada. Tá, você consegue me ver movimentando ou não? Eu só gostaria de me ver também movimentando, né? Porque o Mas diálogo é às uma vezes é uma coisa. questão de conexão. Às vezes é uma questão de conexão. Vamos esperar um pouquinho. Vou só apresentar de novo o tema, caso já tenha chegado mais Claro, alguém. Se não der certo, você verdade. desconecta e eu te chamo de novo, tá? Tá. Gente, bom, a nossa live de hoje, então, encerrando aí esses 10 dias, né, dessa maratonaça de lives. Que alegria, que satisfação, que prazer poder, né, levar essa mensagem da orientação profissional de carreira. Então, desde o dia 21 de abril, nós estamos aqui ao vivo, cada dia com um convidado super especial, né? Pessoas com uma experiência muito bacana nessa área para poder dividir um pouco, né? Do seu conhecimento e principalmente da sua experiência mesmo, da sua vivência. O tema de hoje, né, é as mudanças no mundo do trabalho nos últimos anos e a questão da escolha profissional. Como que essas mudanças cada vez mais rápidas, né, professora, como que isso tem impactado a questão da escolha profissional e, consequentemente, como que isso tem impactado a nossa prática, né, enquanto orientadores profissionais. Então, assim, já apresentando, mas a professora Marilu também vai se apresentar daqui a pouco, mas dizendo que é uma satisfação muito grande, viu, Marilu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Marilu é psicóloga, né? É doutora e é uma das criadoras, né, junto com a professora do Instituto do Ser, né, de Florianópolis, que tem um trabalho, tem deixado um legado tão bonito aí na área de orientação profissional de carreira. Eu e a Adriana fizemos o curso de formação com elas, né, no Rio. E, enfim, de lá para cá a gente sempre em contato, estreitando essa rede, que, aliás, é uma rede muito rica, não só com elas, mas que o curso nos proporcionou. Então, assim, uma satisfação, uma honra muito grande, viu, Marilu, ter você aqui com a gente Muito hoje, obrigada fechando pelas com suas chave de palavras. ouro essa maratona. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e vendo, né, pessoas interessadas na área, pessoas que a gente já teve contato, que a gente já trabalhou junto, inclusive, enfim. É muito prazeroso estar aqui nesse momento, que é um momento muito difícil, é um pouquinho difícil a gente dizer, né, que prazer é esse, mas é um prazer poder contribuir, discutir, né, e chegarmos, quem sabe, a algum lugar com mais propriedade, né? Bom, muito bom. Antes da gente falar, gente, do nosso tema, a gente tem, eu acho que é uma pegada um pouco mineirinha, sabe, professora? Que é de sempre, assim, tentar conhecer um pouquinho melhor o nosso convidado, as escolhas, né? Por onde passaram as escolhas, né, da Marilu, lá atrás, quando escolheu psicologia, e depois como que foi parar nessa área linda da OP? Conta um pouquinho para nós. Então, na verdade, a psicologia foi uma escolha, mas foi uma escolha entre três escolhas, né? Eu, na minha juventude, eu pensei em ser advogada, né? Pensei em ser arquiteta e pensei em ser psicóloga. E eu fiz um vestibular para arquitetura, que eu acho que a maioria das pessoas nem sabe, mas para os mais íntimos, né, e mesmo até para alguns alunos, em sala de aula eu conto essa experiência,
eu fiz um vestibular para arquitetura e, para minha infelicidade, eu rodei em desenho artístico. Então, vocês imaginam o que é para uma pessoa estudar física, né, matemática, uma série de disciplinas assim que não tinham muito a ver comigo, e ir lá e fazer, digamos, fracassar no desenho artístico, porque naquele desenho não era um desenho como é hoje, obviamente, era um desenho no carvão, né, uma coisa bem mais artística mesmo. E eu sempre fui muito apaixonada pela arte, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela arte, pela história da arte, me direcionando muito mais para a música, né? Porque eu tenho antecedentes nas minhas duas famílias, tanto por pai como por mãe, de músicos, né? Uma avó pianista por parte de pai, e um avô maestro, Spala, da Orquestra de Montevidéu, que foi o avô pai da minha mãe, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, o que eu gostaria era de ser artista, né? Ou uma cantora, ou uma musicista, né? Eu tive piano, a minha avó me ensinou piano. Aham. A Conexão assim, deu uma travadinha. tá, se tu me chamares de novo, as pessoas se perdem. As pessoas se perdem se tu me chamares de novo ou não? Na verdade, a gente não precisa encerrar a live. Se você Tá. sair, a sua conexão, a sua imagem continua travada, não? Continua, não estou me vendo. Então faz o seguinte, vamos fazer assim, você desconecta, e aí eu te chamo de novo, mas eu não preciso interromper a transmissão, tá? Tranquila. Tá, eu vou sair com esse xizinho aqui, eu saio, né? Nesse Isso, X. ok? Isso. Sair. Bom, gente, vamos tentar adicionar. Isso já aconteceu numa outra live também, e a gente fez esse processo e ajudou bastante. Vamos torcer para favorecer aqui também conosco hoje. Já adicionei, já deve estar aparecendo lá a mensagem para ela conectar. Vamos lá. Bacana a gente conhecer, né, um pouco das escolhas dela também, saber que tem muita história, né, por trás. Toda escolha tem muita história, né, e muitas das vezes a gente não, como é que eu posso dizer? Assim como no nosso processo, né, como orientadores, no processo de orientação com os nossos orientandos, como é importante a gente conhecer as histórias, né, das escolhas, mesmo escolhas talvez não consolidadas, mas escolhas que de alguma forma forjaram quem é aquela pessoa, né? Bom, não tô. Vamos tentar de novo. Provavelmente deve ser a conexão dela que está dando algum pico, né? Mas a gente vai tentando. Aí, Roberta chegou também, seja bem-vinda. Aí, professora, agora, bom, tá congelada ainda a sua imagem. Vamos. Para mim também. Bom, mas estamos te ouvindo, pelo menos. Tá bom. Vamos ver, então, se ela desconecta. Está dizendo a Roberta aqui. É verdade, Roberta. Vamos tentando. Tá, vamos indo, depois, daqui a pouquinho, de repente, a gente tenta de novo, né? Mas, então, como eu estava dizendo, talvez a minha opção fosse essa. E eu sempre fiquei com uma dúvida, porque apesar desse estigma, eu acho que eu também não fiz um esforço muito grande para vencer esse estigma, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito assertiva nas minhas coisas, né? E eu não lutei por isso. Mas, enfim, aconteceu isso, e eu fiquei muito ligada, né, nessa questão da arte, isso até hoje. Mas como não como profissão, né? Porque uma coisa é nós temos um gosto, nós temos um interesse, né, para alguma coisa, uma motivação para alguma área, mas outra coisa é ser profissional nessa área, que é muito diferente. Bom, e aí então eu fui para a arquitetura, aconteceu isso. O direito, na verdade, eu não cheguei a tentar, mas eu acho que eu seria uma pessoa que, pela minha força de argumentação, né, que é uma característica que eu acho que talvez eu me desse bem, e aí a psicologia apareceu para mim. Ela apareceu porque eu fui casada com um psiquiatra, muito jovem ainda, eu, né, e ele também, muito jovem, fazendo formação num centro de psiquiatria muito forte no Rio Grande do Sul, que é o Melanie Klein, que funciona no Hospital São Pedro, enfim, dentro da Faculdade de Medicina, naquela época, né, muito forte, e eu então comecei a conviver com aquelas pessoas, e ao conviver com aquelas pessoas eu comecei a me interessar por essa área, né, e o que tem de interessante nisso é o seguinte,
é que eu tenho encontrado muitas psicólogas, mas muitas mesmo, eu digo psicólogas porque a grande maioria dos psicólogos são mulheres, né? Que também sonharam com arquitetura, tá? Sonharam com arquitetura, desejaram ser arquitetas, e é muito frequente isso. Não sei se as pessoas que estão assistindo já perceberam isso, mas prestem atenção, tem muito a ver. Eu tenho uma hipótese, eu acho que tem muito a ver, sabe, assim, porque o arquiteto, na verdade, ele também tem que entender de pessoas, né? Ele também, seja ele um arquiteto mais de elite, seja ele um urbanista, ele tem que entender dos comportamentos humanos, né? Ele tem que entender dos desejos humanos, de como as pessoas convivem, tudo isso. E eu acho que tem uma aproximação. Essa é a minha hipótese. Então, legal. assim que eu cheguei na psicologia, tá? Ok. E como é que foi parar na área de orientação profissional, professora? Pois é, porque eu tive aliás, muitas das nossas alunas sabem disso, eu tive uma experiência muito forte desde o primeiro ano da faculdade, que era um momento em que eu precisava ter um trabalho, né? E eu, então, me candidatei a ser atendente psiquiátrico do manicômio, do hospital, do manicômio judiciário de Porto Alegre, né? E aí eu entrei para o manicômio, a gente brinca muito com isso, né? Eu entrei para o manicômio, saí do manicômio, o pessoal brinca comigo, então já estivesse no manicômio? Sim, sim, muito. 6 anos de experiência dentro do manicômio judiciário, né? Onde eu fiz toda a minha formação clínica, muito bem supervisionada por psiquiatras na época, porque era o começo, né, praticamente, do reconhecimento da psicologia. Eu me formei em 1974, né? E fiquei mais um ano ainda. Ali eu fui atendente psiquiátrica, eu fiz estágio de psicopatologia, eu fiz estágio de psicologia clínica, né? E fiquei, na verdade, assim, muito chocada com a doença mental, chocada e ao mesmo tempo aprendendo muito, né? Com a doença mental, e o que mais me chamou a atenção foi como a doença mental era tratada pela sociedade. Né? Eu sempre tive uma vinculação muito forte com a questão do coletivo, né? Não é por acaso que eu sou uma psicóloga social, e eu, então, me dei conta do seguinte: enquanto o sistema for esse, enquanto os governos se comportarem desta forma, enquanto a sociedade se comportar frente à loucura, entre aspas, né? Desta forma, vai ser muito difícil que a gente possa fazer alguma coisa efetivamente por essas pessoas, né? Então, eu saí porque eu me senti bastante esgotada. Tem pessoas aqui dizendo que a internet está travando, que a minha internet está travando, eu acho que eu estou fixa. Como é que tu estás me vendo aí, Marcela? Então, a sua imagem está congelada, mas o seu áudio está perfeito. O que tu achas? Tentamos mais uma vez? Podemos tentar mais uma vez. Aperta o xizinho e eu te chamo de novo. Beleza. E assim, ó, quando tu me chamas, eu tenho que solicitar ali, tem uma coisa que diz assim, não é autorizar, é mais ou menos solicitar, que eu cliquei ali, talvez seja por isso. Eu não tenho que clicar em mais nada, tu me chamas e eu fico quieta, é isso? Não, você tem que aceitar. Você tem que aceitar a minha solicitação. Tá, então eu vou esperar a tua solicitação e aceitar, tá? Tá ok, então. Vou lá. Vamos tentando, gente. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Vamos tentando, vamos tentando. Eu não vou desconectar a live, gente. Eu vou só adicioná-la novamente. Conectando novamente com a professora Marilu. Gente, questões de tecnologia tem dessa, né? Agora voltou. E fixa, né? Eu tô... Não, agora tá ok. Ah, que bom, porque para mim tá fixa, mas não importa. Importa é para vocês, tá bom? Sim. Não sei se respondi a tua primeira pergunta. Assim, aí, só um pouquinho mais, porque aí eu fiquei muito chocada com essa questão da doença mental, e aí eu comecei a observar que essa doença, de uma forma mais tênue, ela também estava na sociedade, né? E aí, também por uma questão de sobrevivência, enfim, eu comecei a migrar para a psicologia organizacional, né? E ali eu observei que no trabalho isso também acontecia, né? Que as pessoas também poderiam se realizar no trabalho, mas também poderiam como é que eu vou te dizer, adoecer no trabalho, se frustrar no trabalho,
né? E isso afetava a sua vida pessoal de uma maneira, muitas vezes, até devastadora, né? Porque eu já tinha também todo um conhecimento da clínica, então eu conseguia ver muito essa inter-relação. E aí eu comecei a pensar, mas como se poderia evitar isso, né? Como nós tínhamos uma oportunidade muito grande de interlocução com psiquiatras argentinos, inclusive com o José Blecher, né, que eu pertencia a um grupo de psiquiatras muito estudiosos, fortes e tal, ali na cidade, Porto Alegre, muito pertinho da Argentina, eu comecei a estudar o Blecher, que trabalha a questão da psiquihigiene, saúde mental, né, e tudo isso. Por acaso, tem um texto meu no curso que a gente estuda, né, que é a orientação profissional como prevenção de doenças e promoção de saúde, né? Ou promoção de saúde, enfim. E aí, então, eu comecei a fazer essa inter-relação. E, claro, a orientação, ela estava muito, muito fixada ainda nos testes, né? Como instrumento de medida, e também dentro dessa questão do jovem que iria para uma universidade e faria, então, uma escolha profissional, né? E aí eu tive a sorte de fazer um belo estágio, eu fiz um estágio no Colégio Militar de Porto Alegre, o professor supervisor era um major, e era nosso professor na faculdade também, e ali eu pude ver, para além dos testes, ele nos deu muita liberdade, aquele grupo que estagiava naquele momento, e nós conseguimos fazer uma série né, digamos assim, de dinâmicas, né, de interlocuções com os alunos, e aí eu comecei a me interessar por essa área, e tive que deixar um pouquinho de lado, porque eu aí, por questões pessoais, me mudei para São Paulo, tive filhos, né, casei, tive filhos em São Paulo, enfim, mas aquilo ficou comigo, né, e eu dava assessoria para órgãos públicos em Brasília, uma série de coisas assim, continuei na questão do trabalho muito forte, observando todas aquelas questões, funcionalismo público federal, foi muito rico. E aí, quando os meus filhos começaram a entrar na fase escolar, eu comecei a voltar para essa área, né? E ali foi. Ali foi. Olha outra coisa, né, Marilu? Assim, teve o viés da saúde mental, né? Digamos assim, o santo desconforto, né? Porque te gerou uma série de reflexões depois, né? Teve o viés organizacional, desse olhar crítico sobre o trabalhador, sobre o trabalho que pode ser instrumento tanto de saúde quanto de doença, né, de adoecimento na vida da pessoa, né? E interessante dizer que, assim, como que mesmo tendo uma lacuna aí, eu vejo muito isso, assim, eu tenho 2 crianças pequenas também, né? Você sabe disso. E como que muitas das vezes essa questão pessoal também, né? Principalmente para a mulher, mas como que isso atravessa os processos, principalmente de orientação de carreira, né? Então, muito bacana você dizer isso para a gente perceber que a gente precisa olhar para os nossos orientandos antes de alguém que busca uma escolha, uma reescolha, um direcionar ou um novo ar, profissionalmente falando, a gente está falando de um sujeito, né? Que vem de um contexto e esse contexto precisa ser considerado, né? E aí eu vou fazer um gancho, né? Para o nosso tema, já falando de contexto, né, Marilu? Bom, para quem está chegando agora, né, o nosso tema de hoje é um tema que particularmente me intriga muito, me instiga, me dá... Eu também sou muito da social, como Marilu, né? E é um tema que sempre, assim, é uma pulga que sempre está me mordendo, e que bom que está me mordendo e que está me incomodando, né? Que é o tema das mudanças, né, no universo do trabalho. E aí eu queria colocar assim, a primeira reflexão, Marilu, que eu queria que você pudesse comentar um pouquinho como que você percebe, como que todas essas mudanças no mundo do trabalho nas últimas décadas, mas sobretudo nos últimos anos de uma forma muito acelerada, principalmente com a questão, né, do advento da tecnologia, como que você percebe que todas essas mudanças têm impactado a questão da escolha profissional? Como que uma coisa atravessa a outra? Sim, sim. Isso aí, eu só queria resgatar um minutinho só dentro daquilo que tu falaste, como a nossa trajetória, né, pessoal, ela interfere, não, ela influencia, né, fundamentalmente nos nossos caminhos. E eu iria até um pouquinho mais para trás. Essa questão da arte, eu quero te dizer, né, os meus filhos sofreram comigo nessa questão. Porque eu observei, por exemplo, que meu filho tinha uma aptidão muito forte para música, né? E ele foi, assim,
foi educado para ser um músico, só que eu queria que ele fosse o músico que eu queria. E eu era orientadora profissional, mas ainda bem que eu era, porque assim eu né? e ele estudou piano erudito, estudou numa das melhores escolas lá de São Paulo, mas, na verdade, ele não quis isso como carreira, né? Ele foi fazer a carreira dele de outra maneira. Ele é um músico nato, diria, dentro da questão, né, da vocação, das predisposições. Só que ele foi para outros caminhos, né? E a minha filha fez o balé clássico, que era uma das minhas grandes frustrações, porque quando eu fui fazer balé e era pequenininha, me tiraram porque eu tinha pé chato. Aquelas coisas daquele tempo. Meu Deus! Então, põe uma botinha nela e tira ela do balé, porque ela não tem nada disso. E eu sou uma apaixonada por balé, principalmente balé clássico, né? E a minha filha estudou balé clássico até os 16 anos. Então, eu só quero, mas por gosto dela também, obviamente. Mas na hora dela fazer a escolha da profissão, ela foi para onde ela foi, né? Eu sempre procurei me controlar, mas devo confessar que eu me controlei bastante, né? Porque o meu sonho era que meu filho fosse um escola, né, da Orquestra de São Paulo, no mínimo, e que a minha filha fosse uma Ana Botafogo, né? Quer dizer, coitados, né? Quase nenhuma expectativa, né, Marilu? Quase expectativa zero, né? Baixinha. Mas, assim, felizmente, eles tiveram uma mãe orientadora profissional que soube se controlar. Imagina se não fosse, né? Aí é aquele filme do Cisne Negro, né? Que mostra muito bem isso, né? A bailarina. Mas, só fazendo aqui, né, uma abordagem nesse sentido, de que nós levamos para o nosso futuro, nós levamos para a nossa trajetória, nós levamos para quem nos sucede, para os nossos filhos, todos esses desejos. E não é fácil, porque é muito forte, né? Então, isso tudo permeia. Bom, e aí tu vens com a questão, né, do mundo do trabalho. Eu diria assim, ó, eu estudei muito essa questão, inclusive eu fiz um pós-doutorado onde eu tive a oportunidade de estudar muito profundamente, dentro da historicidade, né, do trabalho, e nós vimos assim que as mudanças no mundo do trabalho, elas vêm acontecendo de uma forma muito substantiva, muito paradigmática, assim, quebra de paradigmas, né, em muito menos tempo, tá? Então nós tivemos a primeira revolução industrial, que é onde inclusive entre a primeira e a segunda nasceu a orientação profissional para colocar o homem certo no lugar certo, bem dentro mesmo do mundo do trabalho. Ela não nasce na escola, ela nasce no trabalho, né? Nós tivemos a revolução da máquina a vapor, depois nós tivemos a revolução da eletricidade, materiais sintéticos, etc., né, que é aquela industrialização mais sofisticada. E isso tudo, assim, logo na Idade Moderna, né, digamos assim. E, né, quer dizer, nós partimos do início do século XIX, do final do século XIX, todo o século XX ali, que é recentíssimo, né, até a Segunda Revolução Industrial, e daí, logo depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Começa a existir a terceira, que é a da microeletrônica, né? Isso aí, a minha geração já era nascida, né? A guerra acabou em 45, a Guerra Mundial. E nós somos a geração baby boomers, que é o boom dos bebês, né? Que isso é a geração que vem em seguida depois da guerra, que são os baby boomers, nascidos em 46, 47, 48 e assim vai, né? Década de 50 e tal. Bom, e nada mais surpreendente que já na década de 70, a revolução nos países mais desenvolvidos da microeletrônica já tá começando a andar, e chega aqui no Brasil na década de 80, final e 90, né? E agora, antes do 2020, nós já estamos na quarta revolução industrial, que é a da inteligência artificial, né? Então, assim, é rápido e as mudanças são muito substantivas. Tanto que se usa um termo que hoje se usa muito assim nessa questão da análise, né, do que são essas mudanças, que é a disrupção, né? Disrupção é nada mais, nada menos do que mudança de paradigma. E isso influi tremendamente no exercício das profissões. Então, é algo que nós, orientadores profissionais, temos que estar muito atentos, muito alertas, porque nós não podemos mais orientar para a escolha de um curso universitário, os jovens que podem chegar lá, né? Sem considerar essas questões. Até porque o modus operandi das suas profissões serão outros, né? Já são outros, e daqui a 10 anos nós não sabemos como serão. Né? E muitas profissões novas também, né, Marilu? Muitas Exatamente. profissões que eu falo muito com os pais, porque às vezes os
filhos vão pesquisar, por exemplo, uma profissão, eles falam, nossa, mas eu não tenho a mínima ideia nem o que que faz isso. Eu falei, vamos conhecer, né? A Roberta falou muito disso para nós também essa semana na live dela, porque na época dos pais não tinha, digamos assim, um terço, né, da possibilidade que os filhos deles hoje têm. Então é muito importante como que a gente acompanha isso tudo, né? E aí toda essa trajetória que você fez, é uma observação que eu queria colocar, Marilu. Se a gente pensar em termos de historicidade, como você disse, é muito pouco tempo, digamos assim, em termos de história, né? Para tanta mudança, não é mesmo? Exatamente. Então, isso assim, isso não é de agora, sabe? Isso já vem, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz um capítulo que até está publicado, e que a gente estuda com vocês, enfim, né, no nosso curso, e é um capítulo que traz exatamente assim as mudanças, e nós já éramos adultos, o pessoal da minha geração, as mudanças que a globalização e a automação fizeram nas nossas vidas. Eu comecei a me dar conta que lá, já na década de 90, eu comecei a partir daquela grande inflação, né, que teve no Brasil, que a gente tinha que ir ao banco todos os dias, a partir logo daqui já veio automação e nós já fazíamos as operações no caixa eletrônico, né? Então, é complexa a coisa, né? É rápida. Daqui para frente, hoje a gente faz um celular, né? Então, é assim, muita mudança para muito pouco tempo, né? Exatamente, para muito pouco tempo. E isso influi diretamente no exercício das profissões, tá? Fique claro, a medicina de 1980 não é a medicina de 2020 e pode ser alguma mais. Né? Graças a Deus. Estamos vivendo mais, espera-se que com mais qualidade de vida, né? Em todos os aspectos aí do conceito, né? Mas, com certeza. E aí a coisa passa assim. Só para concluir, é a ciência e a evolução científica e a tecnológica acoplada a ela, né? Não, eu ia te fazer uma pergunta assim, complementando essa ideia, né, das mudanças e de toda essa evolução histórica, e como é que fica a questão da identidade, né, nesse cenário aí, dessa pessoa que escolhe, como que a gente pode falar em formação de identidade nesse contexto aí de mudanças tão rápidas? Como que você enxerga isso? Olha, eu te diria, eu estudei também bastante identidade, né? No meu mestrado foi isso, e está muito atual, eu diria, era meio que uma coisa já constatada, como a constituição da nossa identidade está ligada ao contexto onde nós vivemos, né? Ao contexto em todos os sentidos, né? Desde, digamos assim, desde como é que eu vou te dizer, desde o contexto familiar, né, até o contexto social mais amplo, a classe social a qual nós pertencemos, né, as oportunidades que nós temos, as que nós não temos. Então, a nossa identidade se constitui realmente dentro desse contexto, né, e são coisas que se acoplam, elas não são isoladas, uma coisa é a subjetividade, outra coisa é a realidade objetiva, não, elas convivem, né, nós introjetamos essa realidade e, ao mesmo tempo, nós influenciamos em cima dela pela nossa subjetividade, assim vai, né? Então, isso faz com que as identidades sejam formadas, eu diria, de acordo com os contextos. Então, por exemplo, um pai de um jovem, muitas vezes os pais dizem, mas no meu tempo, no teu tempo, era o teu tempo não tem mais nada a ver com o tempo atual. Calminha aí, não é? Vamos devagar com a dor, né? Opa, devagar com a dor. Isso era uma coisa que eu dizia muito para o meu marido, né, para o pai dos meus filhos. Não, mas no meu tempo, calma, teu tempo é uma coisa, o tempo deles é outra coisa, né? Por quê? Porque nós somos, digamos assim, influenciados por isso, né, e imbuídos, né? Nós nos constituímos, então, nesses tempos. Então, a gente está vendo... Deu uma travadinha. Média alta, ainda dá um desejo enorme pelas profissões tradicionais, que são as que garantem status e, teoricamente, garantem sustento, né? Teoricamente. No mesmo nível, por exemplo, que um engenheiro na década de 70 se formava, hoje um engenheiro se forma, só que as oportunidades são muito diferentes, né? Então tem todo também a ver com esse contexto maior, que é o contexto histórico,
né? E aí se introduziram muitas outras profissões necessárias ao mundo, né? Nunca se teve tantos fisioterapeutas, nunca se teve tantos fonoaudiólogos. Bom, na área da saúde é uma coisa impressionante, né? Se a gente for para essa área. Tanto psicólogos, Mesmo a por quê? questão das faculdades particulares, né, Marilu, com a questão do número também, do aumento, né, das instituições de ensino como um todo, Sim, então isso também tem feito esse, digamos assim, tem proporcionado, aí é uma faca de dois gumes, que não é o nosso tema de hoje, mas é. assim, também está muito relacionado com essa questão do aumento, né, do número de profissionais, da questão da oportunidade também. E também das necessidades sociais que vão demandando, tá? E que Exato. essas pessoas são profissionais de alta, digamos assim, de alta, como é que a gente diz, de alta necessidade de existirem, né? Então a gente A vê que própria com o avanço sociedade demanda. isso, aquilo que a gente, né, que eu tinha falado, olha, o avanço científico, na verdade, é o que determina tudo isso, né? E é verdade, porque as especialidades, como elas já também se proliferaram, né? Não só dentro da medicina, mas dentro das outras áreas, nem se falando de saúde, as engenharias, né? Hoje tem áreas da engenharia de mobilidade, uma série de coisas, engenharia mecatrônica, que não tinha nos tempos, há alguns anos atrás, né? Então, isso é uma demanda, sim, da sociedade e as identidades, eu diria, tanto das pessoas, pessoal, como as profissionais, elas também vão se renovando, mudando, enfim, de acordo com essas questões sociais, né? Uhum. Não E sei se como que você respondi. percebe, Marilu, que isso impacta a nossa prática enquanto orientadores profissionais? O que que você diria, assim, na sua experiência tão rica aí também, né? No LIOP, na universidade, também no Instituto do Ser, como que você percebe que o orientador precisa estar atento a isso na prática? Assim, como que a gente precisa... Depois nós vamos falar um pouquinho do contexto atual mesmo de pandemia, resgatar Hum, algumas coisas, mas dizendo assim, de uma forma geral, né? Não só para o momento que entrou uma chamada, mas eu já cancelei. tá ótimo. Fazendo o aniversário, gente, eu vou dar um spoiler, então meu telefone tá bombando. Bom, enfim. Bom, mas voltando, Pode então fazer como que de você... acordo com a necessidade. Ah, Isso, da nossa prática mesmo, dos atendimentos, tanto em grupos quanto individuais, a gente precisa estar atento. é, sim, sim. Eu não sei se estás me escutando. Eu Sim, agora tô não te escutando escuto. perfeitamente. Tá me ouvindo? Ah, tá, sim, tá, certinho. Me ouve? Me Eu estou ouve, te Marilu? ouvindo, aham. Sim, pode dizer Ouço, então. te ouço, tá? Então, assim, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu Aí? estou ouvindo Tá. normalmente. Sim. E eu estou falando, eu tô dinâmica ou estou engessada? Estou dinâmica, né? Não, não, de forma alguma. De forma alguma. Tá, tá bom, então. Porque aqui na minha imagem eu estou engessada, mas tudo bem. Então, deixa eu te responder da seguinte forma. Eu tenho uma concepção de orientação profissional que, inclusive, vem, né, das influências aí estudadas em outros países do hemisfério norte, enfim, por uma inserção também junto à Associação Internacional de Orientação Profissional, que eu sempre procurei muito, né, pela BOP, né, que na Uhum. verdade eu das fundadoras, enfim. Então, o que acontece? Eu sempre tive uma ideia de que a orientação profissional é uma área do conhecimento independente, ela é independente da psicologia, tá? Ela é Sim. independente da educação, ela congrega áreas do conhecimento, tá? Como a psicologia, a educação, a economia, a sociologia, a antropologia, entendeu? Ela se presta à compreensão, porque ela é nada mais nada menos do que um estudo para uma ajuda à relação homem-trabalho, tá? Essa é a questão, em qualquer fase da vida, né? Então, ela está em todas as áreas, eu diria, ela é composta por todas as áreas. Então, assim, o meu ideal de orientação profissional é uma orientação profissional interdisciplinar, tá? Só que aqui no nosso contexto brasileiro, nós não temos essa prática, não temos, inclusive, um movimento nesse sentido, né?
mas eu diria que o orientador profissional, que na nossa realidade são os psicólogos, basicamente os psicólogos, né? Porque a área, por circunstâncias, ela migrou para essa questão, para essa especialidade, né? E eles precisam ter um conhecimento mais amplo, então. Porque se nós, como psicólogos, assumimos esse papel, né, nós não podemos trabalhar só a subjetividade descolada de uma realidade objetiva, né? E de uma realidade histórica, tá? Então, eu diria que nós precisamos nos instrumentalizar nesse conhecimento, né? E nessa análise, nessa possibilidade de análise, gostar, digamos assim, né? Nos aproximarmos disso para a gente ter uma análise de conjuntura, de contexto que vai além da subjetividade, que também é uma especialidade nossa, que essa é a nossa especialidade, né? Como, digamos assim, como figura. Mas tem um pano de fundo aí que também merece e precisa ser nos debruçar, precisamos nos debruçar sobre eles para poder ter essa compreensão de ser humano e de mundo, né? Contextualizada, tá? A gente diz muito, Marilu, na nossa prática, né, eu e a Adriana aqui na Facilitando, a gente fala muito, trabalha muito com os meninos através de, né, ferramentas diferentes, a questão da influência, né? Tanto que, por escolha nossa, assim, pela prática, a gente até trabalha as influências antes de entrar no autoconhecimento. Porque eu costumo dizer que quando ele já vai com um olhar um pouco mais crítico, né, para esse entorno que ele está inserido, até daquele autoconhecimento que ele vai vivenciar, né, das ferramentas depois de autoconhecimento, a gente sente que é diferente também. Ele já vai, assim, eu costumo dizer que eles vão com as anteninhas mais ligadas, né? Então é muito importante considerar esse contexto, né? Contexto e momento histórico, né? De acordo ali com o cenário que a gente estiver vivendo durante o processo ele de vive, orientação. né? E que a sua identidade é formada, né? Sim, tá, fica assim. Então, assim, por exemplo, a orientação profissional, ela é muito mais ampla do que aquilo que se volta para uma escolha. Nós temos que preparar essa escolha. Então, acho que a tua colocação foi muito apropriada, porque, por exemplo, um colégio, uma escola, ela pode começar a sensibilizar o seu aluno, inclusive, trabalhando dentro de disciplinas que levem essa questão dessa relação às disciplinas, né? E depois, reflexões ainda mais, digamos assim, mais diretas com isso, quando esse aluno, por exemplo, entra no ensino médio, que ainda não está bem na hora dele escolher, se ele for escolher um curso superior, né? No caso de escolas, né, de classes sociais mais favorecidas. Então, nós precisamos, né, estar muito, muito atentos, muito antenados. Às vezes o pessoal brinca comigo, eu tenho ouvido muito isso, você mesmo falou isso, ela é muito antenada. Realmente, a gente tem que estar antenado. Por isso que a gente tem que estar antenado na tecnologia também, né? Tem uma mulher antenada aqui, é Marilu, viu? Olha, pensa, aí já falando um pouquinho, né, Marilu, das questões, deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa coisa de estar antenada. Marilu teve, como é que foi o nome do congresso que você teve nos Estados Unidos de tecnologia, Marilu, ano passado? SXSW, né? E conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que vale a pena, porque relaciona muito com esse universo das startups, do empreendedorismo. Como a gente abarca isso no processo de orientação, de primeira escolha, então, é muito mais desafiador, porque para os pais sai completamente fora da caixinha. Isso implica na nossa prática, né? O que você bebeu lá e que você pode dividir com a gente aqui? Pois é, esse congresso ele foi em Austin, né, no Texas, no ano passado, é o maior congresso de startups do mundo. A cidade de Austin fica tomada por esse congresso. Só que eu fui numa parte prévia dele, porque ele dura 2 semanas. Vocês imaginam, hoje em dia um congresso dura 2 semanas, né? Mas ele... são 2 semanas, a cidade fica assim, vai o mundo inteiro para lá. Inclusive, eles ocupam prédios públicos para abrigar partes do Congresso. A coisa é desse nível. Os americanos são muito exagerados, né? Mas até esse nível eu não tinha visto. E eu fui, mas eu fui só numa parte, eu fui num pré-congresso que era ligado à educação, porque é o que me interessa, né? Então, toda essa nova tecnologia, toda essa revolução industrial mesmo da inteligência artificial voltada para a educação. E teve coisas
dois pontos fundamentais assim me chamaram a atenção. Um é a questão da humanização disso em termos de educação, tá? Uhum. É nós considerarmos que, embora a tecnologia, nós tenhamos já uma tecnologia que inclui robôs, que inclui, né, máquinas que vão fazer o que o ser humano faz, né, como é que nós vamos inserir, como é que nós vamos processar a educação considerando essas questões, né, sem perder a humanidade, né, e inserindo o ser humano de qualquer modo como um ser que trabalha, que cria, que, né, que, como é que eu vou te dizer, que evolui, que faz a sociedade evoluir. Não é o robô que vai fazer a sociedade evoluir, é o ser humano, que vai continuar sendo assim. E um outro ponto que me chamou é o desenvolvimento local. Eu acho que deu uma falhadinha. Deu uma travadinha, vamos ver se já volta, pessoal, que esse papo tá bom demais. Deu? Voltou, voltou. Tá. Eu não sei onde eu tinha parado, mas eu acho que era no segundo ponto, né, que me chamou a atenção. Isso. A preocupação deles num congresso de educação com o desenvolvimento local, tá? Uhum. Isso me chamou muito a atenção, porque no meu pós-doutorado eu fiz, que eu fiz em sociologia, enfim, ciências sociais, eu fui para a Espanha e para Portugal para visitar universidades que trabalhavam desenvolvimento local, porque o meu estudo tinha a ver com isso. Né? Tinha a ver com o jovem trabalhador de classes menos favorecidas no Brasil, e no caso ali era na indústria do calçado, na região de São Paulo, de Franca, Birigui, ali, e como que isso acontecia, né, em termos da empregabilidade desses jovens, porque eu sempre me preocupei também muito com o jovem menos favorecido economicamente, que esse, a rigor, não tem orientação profissional, pelo menos essa orientação profissional que nós pregamos, que nós fazemos para o jovem mais aquinhoado, que é super válida, mas que não chega nas escolas públicas, né? Então eu fui estudar essa questão, e ali eu constatei, assim, que na Espanha, em Portugal, isso era 2010, tá? Como essa questão do desenvolvimento local estava sendo trabalhada, né? E eu fui aí nos Estados Unidos em 2019 e vejo essa preocupação também. Então, foi assim, foi até bastante gratificante. Nossa, a educação é para desenvolver o seu local, onde você mora, onde você habita, onde você forjou a tua identidade. Então, lá, entendeu? Valoriza o jovem em todos os sentidos, é o jovem do campo, é o jovem das cidades mais avançadas tecnologicamente, é o jovem da indústria, é o jovem do comércio, é o jovem empreendedor. Então, a educação voltada, utilizando a tecnologia para o desenvolvimento local. Foi muito bonito, é muito bonito de ver. Né? Que bacana. Mas E você comentava comigo, né, Marilu, no final de semana você dizia desse congresso, você dizia, nossa, e que lindo ver aquela moçada nova lá, né, falando de empreendedorismo. Isso é que eu quero dizer, até nem era em relação a esse, porque esse era um congresso de educadores, basicamente, né? Eu te contei isso em relação aos congressos que eu frequentei aqui no Brasil e que eu acho que todo orientador profissional... Isso, como as summits, né? São congressos de startups que a gente vai e a gente vê que existe um mundo paralelo correndo, tá? Diferente desse mundo tradicional que nós vivemos, aí o desemprego, digamos assim, a dificuldade de escolher, são as áreas que já estão saturadas de profissionais, não é bem assim, ali você entra, como eles gostam de dizer, numa outra vibe, né? Você vê assim, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse que eu não conheço? E eu fiquei me questionando como é que eu, orientadora profissional, né, que tenho já quase 30 anos dentro dessa área, como é que eu não estava participando disso? E aí eu não parei mais de participar. Né? Eu fui a São Paulo já, 2 congressos, aí eu fui para os Estados Unidos nesse congresso, enfim. E eu diria, pessoal da orientação profissional, colegas, né, se liguem, vamos ver a questão, né, das transformações do mundo que vem por essa nova tecnologia e a empregabilidade dentro disso, a trabalhabilidade, chamem como quiserem, né, para os nossos jovens. E como levar isso, por exemplo, na etapa de formação profissional, né, Marilu? Como apresentar isso como um universo possível
Porque Sim, muitos dos meninos, e eu vejo assim, por exemplo, os meninos muito ligados à área de tecnologia em si, que gostam mesmo, que curtem, eles já, geralmente, eles mesmos já antecipam o interesse, né, por sim, conhecer a área. E aí, quando chega na etapa de formação profissional, como se diz, é um prato chique, porque eles já tinham curiosidade de conhecer e de se aprofundar mais, né? Mas eu fico me questionando, tenho questionado muito isso com a Adriana, né? Como que nós, como orientadoras, né, qual que é o nosso papel também? Será que, assim como a gente apresenta N possibilidades, engenharias novas que chegaram, será que a gente também sim. não pode tocar nesse ponto, né? Do empreendedorismo, das startups? Aí a gente pode beber muito, por exemplo, da experiência de Suzana, né, que traz essa pegada do empreendedorismo, do social, para Para a levar isso para população. as escolas, né? Para as nossas escolas e também para os consultórios, por que não, né? Ah, não, eu acho que sim. Não tem nem por que não, é sim, né? E eu diria assim, por exemplo, se fosse a Suzana com o Juvemp, que foi aquele belíssimo projeto que a maioria das pessoas talvez aqui não conheçam, mas que nós temos que pôr a conhecer, né, Suzana? E Tá no ela está nosso aí. canal, viu, gente? A live com a Suzana dessa semana. Ah, que ótimo. Ela fez com as populações menos favorecidas do interior do Ceará, né? Juventude empreendedora. Então, assim, e a questão das startups está muito ligada, porque é inovação, né? E o empreendedorismo está muito ligado à inovação. Então, nós temos, assim, um campo enorme que nós não podemos nos alienar, né? Nós temos que ir atrás, sim, temos que ser antenadas. Lu, com certeza. Teve um comentário aqui que eu achei que foi bem interessante. Eu me perdi aqui, eu anotei, gente, porque os comentários vão subindo, mas se o dono do comentário tiver aí ainda, dá um oi aqui. Que alguém disse como que a questão da pandemia, já fazendo um gancho também, né? O Covid antecipando, acelerando ainda mais esse processo, né, de mudanças. Como que você encara esse momento que a gente está vivendo, Marilu? Pois é, eu até andei refletindo de uma forma mais formal, digamos assim, porque como nós estamos muito no olho do furacão, fica muito difícil a gente entender racionalmente, né, aquilo que a gente está vivendo como um choque emocional. Então, essa palavra choque, eu já estou trazendo ela para desenvolver um pouquinho, tá? Eu te diria assim, que eu vejo que nós estamos vivendo agora um segundo momento de um choque, né? O primeiro momento, né, eu diria, tiraram o nosso chão, né? O Covid tirou o nosso chão, porque ele entrou na nossa vida, né, de uma forma sem pedir licença, de um dia para o outro, pode-se dizer, né? Não foi de um dia para o outro, foi de uma semana para outra, né? E mudou o nosso modus vivendi substantivamente, né? Então, o que acontece com isso quando as pessoas são, digamos assim, jogadas? É como você está dirigindo um carro numa estrada e sofre um acidente. Eu vejo sob essa mesma forma, entendeu? Você vai se machucar, uns vão se machucar, outros vão morrer, vão se salvar e vão arranhar apenas, né? Mas, eu diria, é um choque de algo que nos invadiu, tá? Em primeiro lugar. Então, eu vejo que essa primeira fase, que eu chamaria assim do choque puramente, né? Ela tirou nosso chão, ela fez a nossa vida mudar substantivamente e ela nos trouxe imediatamente uma reação. E essa reação, eu me reporto à psicanálise, né, o Dr. Freud. É, assim, mecanismo de defesa. É que nem o organismo, né? Quando é afetado por um vírus, né, ele se defende, ou por uma bactéria, ele reage. Temos que reagir. Vejo que na nossa sociedade brasileira, que eu acompanho muito, porque eu sou uma orientadora profissional brasileira, eu tenho que estar, né, antenada no Brasil, mas eu também estou antenada, obviamente, como que a coisa funcionou em outros países, né, que nos antecederam na evolução da pandemia. Eu te diria, assim, que o mecanismo utilizado fundamentalmente foi o da negação, né? Eu diria que muitos mecanismos vieram. Mas se a gente for ver num aspecto cultural, da cultura do brasileiro, da maneira como ele se relaciona, aliás, até temos muitos Brasis, mas tem alguma coisa que permanece como um todo, né? Eu diria que a negação ela veio muito fortemente, né? E a negação veio sob várias formas. Ela veio desde a gripezinha, né? Que é uma coisa absurda, gripezinha que depois virou resfriadinho, até, né?
até as curas milagrosas. Então, um dia eu abri meu Facebook e dizia assim, remédio para piolhos cura Covid-19. Era assim, tá? Meu Deus. Era. Até isso eu consegui ler, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. E a falta de seriedade científica, né? E a falta de seriedade de tentar utilizar medicamentos que não são para essa doença, mas que poderiam amenizar essa doença, que poderão até ter curado algumas pessoas, mas que não dá para generalizar, né? Então, eu diria assim, a ciência numa cultura como a nossa, ela começa a ser, ela não é valorizada como ela deveria ser, né? Então, eu te diria que aí os mecanismos de defesa podem vir com mais facilidade, né? Sim. As crenças, né? Deus vai dar um jeito. Sim, para quem tem crença, Deus dá jeito, mas Deus também não dá jeito para tudo. Deus tem muitas ocupações, né? Tu tens uma espiritualidade, eu também tenho, né? Mas tem aquela coisa egocentrada da espiritualidade. Não, para mim ele vai dar um jeito, né? E não é, na minha família não vai afetar. Então eu tinha pessoas que me diziam assim, não, ele tá assim, tá entrando no Brasil, mas aqui em Florianópolis ou aqui em Santa Catarina, eu acho que não vai ser na mesma dimensão. Tá entendendo? Então, assim, isso tudo, para mim, a meu ver, como psicóloga, são defesas que a gente tem, que a gente usa para poder sobreviver, né? Mas, infelizmente, a defesa da negação, ela veio muito fortemente para nós, né? O segundo passo, que eu acho que é o que nós estamos vivendo hoje, né, já é um choque, também eu continuo chamando de choque, né? Poderia nos chamar de uma segunda fase, é o seguinte, as evidências chegaram. O Covid está aí, o Covid está matando pessoas loucamente no nosso país, cada dia mais, possivelmente semana que vem seja pior, maio seja pior, né? E nós estamos lidando com o medo, continuamos assim, mas agora parece que o medo, assim, ele está mais próximo de nós, né? Porque está acontecendo no nosso quintal, né? Ele já tem cara, ele tem famílias, histórias de famílias, etc, né? Então, nós estamos agora sobre essa questão. Mas eu te digo que junto com isso tudo, dentro dessas duas fases que eu estou vendo como as fases agora reais, né, da realidade da pandemia, e no nosso contexto, tá, eu te diria que nós convivemos com eu diria assim, dois caminhos. Mesmo com a negação, tá? O medo, e esse medo vem pela saúde, vem pela sobrevivência, né? O desemprego, tem a questão econômica, não podemos negar que tenha, né? A baixa de vida que todos nós estamos vivendo e estamos sujeitos, os autônomos, a maioria são, né? A população brasileira é autônoma, mais de 50%. E como que isso já está impactando o mundo do trabalho, né? Completamente, né? Então, tem uma questão aí que eu te diria que para mim soa, sabe como? Como aquela coisa de nós estarmos prestes a não sabermos como sobreviver, tá? Por quê? Porque aí vem um outro conceito que eu vejo muito claramente nessa realidade, que é o conceito da imprevisibilidade. Assim como ele nos tirou o chão, tá? Quando nós prospectamos e olhamos, e agora? Quer dizer, a gente já sabe que o chão foi tirado. Agora, como é que a gente vai ver o futuro? Como é que a gente vai prospectar? Como é que eu vou prospectar se eu não sei de mim nem hoje? Né? E aí todos saímos correndo, assim, que nem formiguinhas quando o veneno chega perto, como uma proatividade, mas eu diria que é uma proatividade angustiada, né? Não é uma proatividade refletida, uma proatividade, assim, a gente até também está indo por aí, né? Por exemplo, nós temos o nosso curso de orientação profissional de formação num curso só virtual para 2020, porque não tem como a gente reunir pessoas, né? E nós queremos continuar e precisamos continuar. A nossa empresa se sustenta disso também, e nós continuamos estudando, continuamos, né, querendo compartilhar essa área com as pessoas, achando, inclusive, que prospectando é uma área que vai ter um crescimento muito grande, uma necessidade. Né? Possivelmente nós não sejamos orientadores profissionais ricos, de jeito nenhum, nunca fomos. Mas também não é porque ela vai crescer que nós vamos bombar em termos de status ou em termos de ganho. Não, nós precisamos ajudar uma sociedade que vai precisar muito de nós. E nós vamos ganhar como todo mundo, nós vamos ficar, né? Então, assim,
Se for prospectar, vai ser sim uma área que eu acho que vai ter muita, muita necessidade, mas nós também não temos as respostas. Nós vamos ter que ir junto com os nossos orientandos, né? E aí vem uma questão que eu vejo como muito nossa e muito necessária, que é assim, nós vamos ter que ser muito pé no chão, sensato, né? Racionais, analíticos, para poder, sem a angústia que nos destrua e destrua o nosso orientando, ir caminhando frente a um desconhecido. Eu vejo como um desconhecido, tá? Lu, tô preocupada com o nosso tempo, tá tão gostoso a nossa conversa, gente. Esse Instagram que derruba a gente com 1 hora de papo. Puxa Eu vida. sei, Olha sei. só. Bom, gente, assim, infelizmente a gente precisa caminhar para fechar. Eu queria dizer que se alguém tiver alguma pergunta, enfim, algum comentário que quiser mandar também, pode mandar aqui, né, pelo nosso Instagram. A gente direciona com o maior carinho para Marilu poder estar, né, respondendo. Muito, estou acreditando. Isso. E tem três coisas, na verdade, que eu queria dizer assim, com muito carinho também. Uma delas é que, como a Marilu já mencionou, né, na fala dela, o Instituto do Ser ele está aí com o curso 100% online esse ano, está aí na boquinha, né, de ser lançado. Inclusive, Maitê estava aqui com a gente. Maitê, você ainda está aqui, né? A Maitê do Instituto do Ser. Eu acho que fica até mais fácil. Maitê, se você puder colocar aqui como é que fala? Nos comentários, coloca aqui para nós o e-mail, né? O contato ou o telefone, enfim, do Instituto do Ser, para que as pessoas que tiverem interesse possam procurar. Uma outra coisa também que eu posso só fazer um adendo rapidinho no curso? Ele é online, pessoal, mas ele tem aulas ao vivo, tá? Ele tem aulas pelo Zoom ao vivo, todo o tempo. As 6 docentes do curso vão estar com vocês, né? E além de videoaulas e tudo mais. Tá? E dizer a alegria, né, da Facilitando Escolhas dessa semana, ter tido, acho que quase todos os docentes do curso aqui com a gente, né, nessa mesmo, Marcelo. Marilu, Dulce, Rita Nani, Roberta, Cláudia Basso, quem mais? Praticamente um time completo, né? Um timaço aí. Só faltou a Maria Tereza. A Maria Tereza faltou. Mas na próxima também a gente completa esse time aí. Dizer também, né, do livro Orientação Profissional em Ação, né, professora? E já está aí também a Adriana também colocou o contato aqui. Eu vou só olhar. Eu não sei se está aparecendo aqui, porque eu estou engessada. É esse aqui que tu estás falando, né? Isso. São 2 volumes, né? E aí, a Sumas mandou um recadinho para vocês. Se vocês tiverem interesse nesse livro, vocês vão na Amazon. Ele tem e-book e ele também tem num custo bem, bem acessível na Amazon. Assumos carinhosamente que a nossa editora mandou um recadinho. Tem online, pois é. Muito legal, tá na Amazon, viu, pessoal? E são relatos de experiências práticas nesses 2 livros. A gente super recomenda, né? Bom, e aí dizer também, na verdade, assim, primeiro já te agradecendo, viu, Marilu, assim, foi um prazerzão, foi um prazer em dobro, né, porque de ter você aqui compartilhando com a galera toda, de todos os bastidores, das nossas conversas, que foi uma delícia, a gente pode conhecer mais como pessoa, não só como orientadoras, uma alegria muito grande, viu? Eu que agradeço. Portas abertas para você sempre, viu? Minas, aqui, Juiz de Fora, estamos de portas abertas, viu? E dizer para esse povo lindo aí, que está nos acompanhando a semana toda, que amanhã, dia 1º e dia 2, a gente está com o coração assim em festa, porque a gente vai fazer a jornada de orientação profissional de carreira na prática. Uma jornada 100% online, né? 100% gratuito no dia 1º e no dia 2. Então, a primeira etapa de todo esse movimento, né? Foi essa maratona de lives, né? E na jornada a gente parte aí para uma segunda etapa de construção. Então, você que tem interesse, não sei se agora a Adriana está aqui ainda, ou o Patrick, alguém da equipe para colocar, mas pode ir no nosso Instagram que você também consegue, né? O link para fazer inscrição, porque você cadastra o seu e-mail para receber o link amanhã, aonde vai acontecer. Vai ser às 17 horas, no dia 1 e no dia 2. Um movimento muito legal, que está sacudindo a galera aí, através de novas ferramentas de trabalho, não é, Marilu? Que o digital tem trazido para nós. Muito, então, muito. Nós estamos afetadas. É verdade.
E vai ser por muito isso. bom, né, ter colegas por lá para a gente poder ir crescendo juntos aí, difundindo essa cultura de OP, que a gente ainda tem tanto que construir, não é mesmo, Marilô? Muito obrigada, viu? Verdade. Eu quero me despedir também, né? Agradecendo muito o convite de vocês. É sempre um prazer estar com vocês. E essas Obrigada. meninas, pessoal, elas são antenadinhas, viu? Antenadíssimas. Eu amanhã estarei com elas e no sábado também quero aprender com elas, que uma das coisas que eu concluí nessa minha trajetória agora com as startups, enfim. Marilô, deu uma contagem regressiva aqui para mim. 20 Tá, segundos. não, é só isso, que a gente aprende muito com os mais jovens também, é uma troca muito rica. Então, vamos para a jornada, né? E agradeço muitíssimo a vocês.